Dando continuidade aí à nossa introdução à engenharia de requisitos, parte 2, em sequência aí da parte 1, onde apresentamos os tipos de requisitos. Agora nosso objetivo é apresentar o processo propriamente dito específico para a engenharia de requisitos. Lembrando que a engenharia de requisito ela faz parte do processo de desenvolvimento de software, PDS. Então, lembrar que as duas primeiras atividades, justamente elas estão relacionadas no contexto da engenharia de requisito. Então, nós podemos ver nessa figura o processo da engenharia de requisito, né? A partir de um determinado domínio do problema, são identificados os requisitos, esses requisitos eles são analisados, eles são validados e finalmente eles são verificados. Então, nós vamos a partir de agora explicar cada fase desse processo da engenharia de requisito. Vamos então descrever a primeira etapa, que é justamente a etapa de elicitação de requisitos, também denominada de levantamento de requisitos. Atividade que corresponde à etapa de compreensão do problema aplicada ao desenvolvimento do software. Destacando que o desenvolvedor, ou desenvolvedores, ou equipe de desenvolvedores, a expertise dessa equipe é o desenvolvimento de modelos que permitem a implementação da solução do problema. Então, o desenvolvedor não tem expertise no domínio do problema. Então, o primeiro grande desafio dele, da equipe, né, de desenvolvimento, é justamente essa etapa de compreensão do problema materializada através da elicitação de requisitos. Essa etapa, elicitação de requisitos, ela tem o principal objetivo dela é que tanto usuários, ou seja, aquele que entende do negócio do problema, e desenvolvedores que estão desenvolvendo a solução do problema tenham a mesma visão do problema a ser resolvido. Isso aqui é um grande desafio para os desenvolvedores. Nesta etapa, os desenvolvedores, juntamente com os clientes ou usuários, tentam levantar e definir as necessidades dos futuros usuários do sistema a ser desenvolvido. E essas necessidades geralmente são denominadas de requisitos. Então nós temos aí como exemplo um contexto de um sistema acadêmico. É identificado juntamente com os clientes e usuários a necessidade que o sistema disponibilize para o aluno o seu histórico escolar. Então, isso é uma necessidade. A partir dessa necessidade, ela vai se transformar num requisito, que, né, como foi falado anteriormente, esse, no caso, um requisito funcional. Ainda no contexto da elicitação de requisitos, durante o levantamento de requisitos, a equipe de desenvolvimento tenta entender o domínio que deve ser automatizado pelo sistema de software. Então, como foi dito anteriormente, isso é um desafio, né, porque a equipe de desenvolvimento só vai conseguir implementar a solução do problema depois que ela tem um correto entendimento do domínio do problema. E há várias técnicas utilizadas para isso, como por exemplo, leitura de obras de referência e livros-textos, observação do ambiente do usuário, realização de entrevistas com usuários, entrevista com especialistas do domínio, reutilização de análises anteriores, comparação com sistemas pré-existentes do mesmo domínio de negócio. Essas técnicas elas serão detalhadas, as principais delas, na parte 3, né, das nossas videoaulas, ou seja, a videoaula seguinte a esta que nós estamos detalhando aqui o processo da engenharia de requisitos. Frequentemente, a especificação de requisitos não é um único documento, mas uma composição de vários tipos de documentos,
sendo comum uma especificação de requisitos que abranja uma visão geral, onde são citados os objetivos do projeto, principais partes interessadas, um escopo preliminar com uma breve descrição das funções que o sistema deverá desempenhar. Um glossário, né, onde tem a definição dos termos técnicos do negócio. Modelos do sistema, que mostra as perspectivas do sistema, modelo de caso de uso, modelo de classe, entre outros. Lista de requisitos funcionais, lista de requisitos não funcionais e, finalmente, uma especificação detalhada de requisitos, onde são detalhados requisitos funcionais, por exemplo, especificações de caso de uso, regras de negócio, entre outros. Ainda no contexto da licitação de requisito, o envolvimento do cliente desde o início do processo de desenvolvimento ajuda a assegurar que o produto desenvolvido realmente atenda às necessidades identificadas. Então isso aqui é fundamental, esse envolvimento do cliente, né, no processo de análise. Além disso, o documento de requisitos estabelece o escopo do sistema, isto é, o que faz parte e o que não faz parte da solução do problema. Isso aqui é fundamental, né? Hoje, no gerenciamento moderno, uma das áreas de conhecimento, de acordo com as melhores práticas do PMI, temos lá gerenciamento de escopo, né? Dada a relevância que é o assunto. Então, todo projeto, uma das primeiras etapas é definido o escopo, ou seja, o que efetivamente vai ser feito, né, no contexto do projeto. O escopo de um sistema muitas vezes muda, isso é possível, durante o seu desenvolvimento. Dessa forma, se o escopo muda, tanto clientes quanto desenvolvedores têm um parâmetro para decidir em que medida os recursos de tempo e financeiro devem mudar. Então nós temos aqui, lembrando lá no contexto também da gestão de projeto, aquela tríplice restrição formada tempo, custo e escopo, né, em forma de triângulo. Se houver alteração em um dos lados do triângulo, a gente tem que avaliar, né, os demais lados. Então, no caso aqui, uma alteração de escopo, tem que ser avaliado qual é o impacto disso no gerenciamento do tempo e também no gerenciamento do custo que está relacionado com o financeiro. Contudo, o planejamento inicial do projeto deve se basear sempre no escopo inicial. Então nós vemos aqui que o produto da etapa no processo da engenharia de requisito, a etapa licitação de requisito, é justamente documentos de requisitos. A etapa seguinte é a etapa de análise de requisitos, né? Aquela velha máxima de dividir para conquistar. Então, o que a análise faz? Ela quebra um sistema, né, um problema extremamente complexo, quebra em problemas menores. Ou seja, divide um sistema em componentes e estuda como tais componentes interagem com o objetivo de entender como esse sistema funciona. No contexto dos sistemas de software, essa é a etapa que os analistas realizam um estudo detalhado dos requisitos levantados na etapa anterior. Então, o que nós temos anteriormente na etapa de licitação? Qual é o produto? Um documento de requisitos. A partir desses documentos, ocorre pelos analistas um estudo detalhado e a partir desses requisitos serão materializados o entendimento do problema por meio de modelos, como é toda boa engenharia, né? A partir desse estudo, né, são construídos modelos. Esses modelos representam o sistema a ser construído. Lógico, diferentes perspectivas que nós vamos ver futuramente. Esses modelos, alguns deles, eles são compostos de artefatos gráficos e artefatos textuais.
Então, como exemplo aqui, o modelo de caso de uso, ele é composto de diagramas de caso de uso e descrições de caso de uso, sendo o diagrama um artefato gráfico e a descrição de caso de uso um artefato textual. Ainda no contexto da análise de requisitos, nesta atividade o foco de interesse é tentar construir uma estratégia de solução sem se preocupar com a maneira como essa estratégia será realizada. Então tem uma palavra-chave aqui, como. A razão dessa prática é tentar obter a melhor solução para o problema sem se preocupar com detalhes de tecnologia a ser utilizada. Em outras palavras, é necessário saber saber o que o sistema proposto deve fazer para, então, numa fase posterior, que é a fase de projeto ou design, definir como esse sistema irá fazê-lo. Podemos ter um exemplo aqui na etapa de análise, identificar um caso de uso chamado gerar história escolar. Bem, então na etapa de análise, o que basta é o analista identifica que o sistema deverá implementar essa funcionalidade, gerar uma história escolar. Como não cabe, nesta etapa da análise, identificar detalhes de implementação. Esse como, quando nós sairmos da fase, no processo de desenvolvimento de software, da fase de análise para projeto ou design, aí sim, quando nós, um exemplo, né, ainda seguindo esse raciocínio, esse caso de uso, ele será representado por um diagrama de sequência que vai justamente mostrar como os objetos se comunicam, a interação entre objetos para a realização daquele caso de uso. Ou seja, nesse momento o analista já está detalhando como esse sistema irá realizar a solução daquele determinado caso de uso. Ao final da análise, da fase de análise, né, o produto, né, é uma coleção de modelos, né? Então esses modelos serão estudados posteriormente. Então, o modelo de caso de uso, que é composto de diagramas de caso de uso e descrições de caso de uso, o modelo de classes, que é composto de diagramas de classe, o modelo de atividades, que é composto de diagrama de atividades, o modelo de estado, que é composto de diagramas de estado, e assim, né, exemplos aí do produto, das entregas realizadas na etapa de análise de requisitos. A próxima etapa é a etapa de validação de requisitos. Bem, na etapa de análise, o produto, as entregas geradas pelos analistas e desenvolvedores foram modelos. Esses modelos, eles materializam o entendimento do problema por parte desses analistas. Com a validação, os analistas querem se assegurar de que a especificação que construíram do software é correta. Será que aqueles modelos estão corretos, consistentes, completos, realistas e sem ambiguidades? Então, esse é o grande desafio aí da etapa de validação. Nesta atividade, os analistas apresentam os modelos criados para quem entende do problema, não é isso? Ou seja, eles apresentam os modelos criados para representar o sistema aos futuros usuários, são estes que entendem do negócio, do problema, para que esses modelos sejam validados. Uma etapa fundamental no desenvolvimento do software. Quando o usuário valida o modelo, quer dizer que entendeu o modelo construído, que, segundo esse entendimento, o modelo reflete suas necessidades com relação ao sistema a ser desenvolvido.
Um erro, né, na etapa de levantamento de requisitos, se identificado tardiamente, implica a construção de um sistema que não corresponde às expectativas do usuário. Então, isso justifica a importância, né, da participação do usuário nesse processo de validação. Na verdade, o trabalho de análise, o trabalho da engenharia de requisito é um trabalho rico em interação, em comunicação, né? Então, tanto na elicitação de requisito, na análise de requisito, como na validação. É trabalho de forte interação entre equipe de desenvolvimento e usuários que entendem do negócio. Um fator decisivo para o sucesso de um sistema é o envolvimento de especialistas do domínio do problema, né, durante o desenvolvimento. Por isso, a atividade de validação dos requisitos por parte dos usuários é tão importante. Com isso, né, temos como produto da validação de requisitos, modelos corretos, ambos os entendimentos validados pelos usuários. Podemos então partir para a etapa de verificação de requisitos. A verificação tem o objetivo de analisar se os modelos construídos estão em conformidade com os requisitos definidos. Será que o software está sendo construído corretamente? Na verificação dos modelos, são analisados a exatidão de cada modelo em separado e a consistência entre os modelos. A gente pode até determinar aqui que ocorre um balanceamento entre os modelos. Então, a primeira modelagem, como processo unificado, guiado por caso de uso, então a primeira modelagem deverá ser a modelagem de caso de uso. A partir da modelagem de caso de uso, nós vamos gerar os demais modelos, outras visões do sistema, outras perspectivas, como foi apresentado anteriormente. Então, uma perspectiva logo a posterior é a perspectiva do modelo de classe, ou seja, materializado pelo diagrama de classe. Então, essa verificação de modelos ela vai ter que ser feita. Será que, para um determinado caso de uso, as respectivas classes são as classes necessárias para a realização daquele caso de uso? Então, isso é uma verificação de requisitos. Quem realiza essa verificação são os técnicos, são os analistas, os desenvolvedores. Isso é um trabalho de engenharia específico da equipe que está desenvolvendo o sistema. E com isso, né, nós temos aí a última etapa do processo da engenharia de requisito, que é a verificação de requisito. Depois da análise, após a análise, nós temos o quê? Lembrando que nós estamos aqui enquadrados num PDS, Processo de Desenvolvimento de Software. Nós temos a etapa de projeto. O foco principal da análise são os aspectos lógicos e independentes de implementação. Ou seja, a análise requer um alto nível de abstração. Na fase de projeto, determina-se como o sistema funcionará para atender aos requisitos de acordo com os recursos tecnológicos existentes. Ou seja, a fase de projeto considera aspectos físicos e dependentes de implementação. Vamos ver aqui um exemplo. Diagrama de modelo de implantação, materializado no diagrama de implantação. A partir de um requisito não funcional, que a solução do problema deverá conter 2 servidores de aplicação para buscar balanceamento e aumento de performance. Então isso vai refletir aonde? Na etapa de projeto. O desenho do diagrama de implantação deverá conter 2 nós computacionais, um para cada servidor de aplicação.
Aos modelos construídos na fase de análise, são adicionadas as denominadas restrições de tecnologias. Podemos aqui exemplificar o diagrama de classe, cuja construção é iniciada na fase de análise, e quando inicia-se a etapa de projeto, são adicionadas determinadas restrições. Um exemplo, os dados. Os dados são tipados, então define-se quais os tipos de cada dado contido em cada classe. Outro exemplo relacionado ainda com o diagrama de classe são a visibilidade dos dados. São definidos se os dados são protegidos ou privados. A priori, os dados não são categorizados como públicos em função do conceito de encapsulamento da orientação objeto. Essa mesma análise ela é feita também dos métodos. Se os métodos são públicos, privados ou protegidos. Esses são exemplos aí de adição, né, das restrições de tecnologia no modelo iniciado na etapa de análise. A qualidade é conformidade aos requisitos. Justamente estamos encerrando esta videoaula com essa frase mais uma vez, para destacar a importância dos requisitos no contexto do desenvolvimento de software. Bem, então essa videoaula teve como objetivo apresentar o processo da engenharia de requisito, as suas etapas. Elicitação de requisitos, análise de requisito, validação de requisito e verificação de requisito. Até a próxima.